Então, o Teorema de Green ele é bastante importante, por quê? Porque ele permite você escrever uma integral de linha, que é o que nós temos aqui, por meio de uma integral dupla. Okay? Deriva a segunda em relação a x e essa daqui em relação a y. Então, essas duas integrais elas são equivalentes. Né? Então, isso só é garantido, só é possível por causa do Teorema de Green. Então, nós vamos aplicar agora esse Teorema de Green na seguinte situação. Então, utilize o Teorema de Green para calcular essa integral aqui, ó, vamos chamar de número 1, integral de linha na curva C de y ao quadrado dx mais 4xy dy. Né? Então, como que a gente usa isso daqui? Antes disso, vamos definir a curva C. No caso, nesse nosso caso, a curva C ela é definida pela parábola y igual a x ao quadrado. Ok? Y igual a x ao quadrado. Tá? E a reta que vai do ponto 0, 0 até o ponto 2, 4. Então, a nossa figura ficaria assim. Ó. Ok? Então, olha lá. Muito bem. Então, aqui nós vamos colocar as duas aqui. Ó. A reta, a parábola, o nosso sentido tem que ser o sentido anti-horário, que é isso que define o Teorema de Green. E aí nós queremos saber o quê? Quanto vale essa integral de linha se você sair da origem e for até o ponto 2, 4. Okay? Quanto que vale essa integral de linha? Então, o Teorema de Green diz o quê? Que nós podemos pegar a integral de linha e escrever essa integral de linha como uma integral dupla. Né? Então, como que a gente vai escrever isso daqui? Então, a princípio, nós temos assim, ó, integral de c de y ao quadrado dx mais 4xy dy. Isso aqui pode ser o quê? Integral dupla, tá? Do que? Numa região R, que nós já vamos delimitar, de d1 dx 4xy menos d1 dy, que multiplica y ao quadrado. Ok? Então, essa daqui é a nossa consequência do Teorema de Green. Tudo bem. E aí? Quais são os limites de integração, então? Então, nossos limites de integração são para x varia de que número até que número. Né? Então, se a gente voltar aqui no nosso desenho, a gente percebe o quê? Que o x ele varia do 0, da origem aqui, que é o 0, 0, até o 2. Okay? Então, x varia do 0 até o 2. Muito bem. Então, quando a gente for colocar os limitantes aqui do x, nós vamos colocar do 0 até o 2. E o y? De onde até onde que o y varia? Então, o y ele varia da parábola até a reta. Tá? Da parábola até a reta. Ok? Muito bem. Então, como é que fica lá? Da parábola até a reta. Tá ok? Isso aqui calculando do quê? Em relação ao quê? Deriva isso daqui em relação a x, ok? Dá 4y, menos. Deriva isso daqui em relação a y, tá? Então, isso aqui vai dar o quê? 2y. Tudo bem? Isso aqui, dy
dx. Tá joia? Então, a integral de 2 a 0 de 2x, x ao quadrado, de 2y, dy, ok? Integramos isso agora em relação a y, primeiro, ok? Integramos isso aqui em relação a y. Quando a gente integra isso aqui em relação a y, nós vamos ter o quê? 2y² sobre 2, variando de 2x a x ao quadrado, certo? Simplifica. Então, isso aqui vai ficar o quê? 2x ao quadrado menos x ao quadrado, tá? Então, nós teremos 4x ao quadrado menos x à quarta, tudo bem? Agora, este resultado nós vamos integrar em relação a y, tá? Então, você volta lá na sua integral dupla e integra isso aqui em relação a y. Integra em relação a x, ok? Então tá, vamos colocar lá. Integrando em relação a x, então isso aqui ficaria integral de 0 a 2 do que? 4x ao quadrado menos x à quarta, 4x ao quadrado menos x à quarta, isso aqui dx, ok? Integrou em relação a x, 4x à terceira sobre 3, variando de 2 até 0, menos x à quinta sobre 5, tá? Variando de 2 até 0. Substituindo aqui nós temos 4, 2 ao cubo sobre 2, menos 2 à quinta sobre 5. O zero não é necessário substituir, porque vai dar 0. Então aqui temos, podemos dividir o 4 dividido por 2, dá 2 vezes 8, menos 32 sobre 5. Então aqui nós teremos 16 menos 32 sobre 5, ok? Mínimo é 5. Tirou o mínimo aqui, 5 por 1, 5. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8, menos 32. Ok? Então, vamos fazer lá. 80 tira 32, então, por exemplo, 80 tira 30 dá 50, tira 2 dá 48. Vamos conferir isso daqui para ver se está certinho. Tudo bem, então chegamos no nosso resultado, né? 48 sobre 5. Né? E aí nós percebemos a grande vantagem de se utilizar o teorema de Green. Se a gente fosse resolver, tirando equações paramétricas e resolvendo a integral de linha da curva e depois a integral de linha da reta e somando os resultados, o trabalho seria bem maior. Né? Então, aí uma das grandes utilidades do teorema de Green. Outra aplicação importante aí que a gente vai trabalhar dentro dessa parte de integrais de linha, integrais de superfície, é o cálculo de uma área, né, de uma determinada região que tem uma fronteira fechada simples, ok? E seccionalmente suave. Então, toda vez que você quiser calcular a área dessa região, então você vai ter esta fórmula aqui, ó. Integral de C de x dy menos y dx, ok? Então, vale a pena lembrar esta fórmula, tá? Toda vez que você quiser calcular a área de uma determinada região, você vai usar essa ideia aqui, certo? Muito bem, então, por exemplo, vamos imaginar que você fosse calcular a área desta região aqui, ó. Ok? Então, a ideia, né, sempre considerando aqui o sentido anti-horário, né, a ideia para calcular a área desta região é aplicar a fórmula indicada acima. Tá? Então, ó, a curva que nós estamos falando lá, que deveria ser uma curva
fechada, simples e seccionalmente suave, né? Seria essa curva verde, ok? E a área que nós estamos calculando é essa parte riscada, certo? Então, vamos ver um exemplo de aplicação dessa fórmula da área para o cálculo, né, de uma determinada área de uma figura. Por exemplo, vamos supor, né, que a gente queira calcular o quê? A área, tá, de uma região limitada por essas curvas aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Então, nós queremos saber o quê? Qual que é a área da região limitada por m de x e y, que é igual a menos y sobre 2, e n de x e y, que é igual a x sobre 2, ok? Então, como que a gente faz para calcular isso daqui? Então, se a gente quiser calcular essa área aqui, ó, nós temos a seguinte integral. Integral de linha no sentido anti-horário de C do que? De m dx, né? Então seria o que? Menos meio y dx mais meio de x dy. Ok? Então isso aqui é a nossa integral de linha. Pelo teorema de Green, essa integral de linha ela pode ser escrita como integral dupla numa determinada região R, tá? Que é calculada derivando em relação a x o que está com y, menos derivando em relação a y. Aqui nós também vamos colocar, junto com o x, nós vamos colocar o coeficiente dele, que é 1 meio, tá? Então aqui, ó, 1 meio x. Então isso aqui vai ser derivado em relação a x. E aqui, menos 1 meio y, vai ser derivado em relação a y. Ok? Então isso aqui é a definição do teorema de Green. Derivando isso daqui, nós teríamos integral dupla em relação à região R do que? Derivando o meio em relação a x, fica 1 meio. Mais, derivando menos meio em relação a y, fica menos meio. Com o menos que nós temos aqui, menos com menos fica positivo. Então, 1 meio mais meio, dA. Tudo bem. Meio mais meio vai dar 1. Né? Então, nós podemos escrever assim, ó, integral dupla de 1 dA na região R. Ok? Então, como que a gente acha essa integral dupla aqui de 1 dA? Né? Isso daqui, como nós vimos agora, é a área que pode ser escrita como meio integral de linha do que? De x dy menos y dx. Ok? Isso daqui representa a área, a definição que nós acabamos de ver. Tá certo? Então, nossa área, ela seria o quê? Nossa área seria o quê? Igual a 1 meio integral na curva C de x dy menos y dx, ok? Conforme nós queríamos provar nesta nossa demonstração, ok? Muito bem, vamos fazer mais uma aplicação disso.